Olá, a paz do Senhor Jesus, aos nossos alunos aqui do Núcleo Teológico IBAD. Eu sou o pastor Marco e nós estamos de volta com as nossas aulas. Nós estamos estudando os livros poéticos e hoje é a nossa quarta e última aula, ok? Nós vamos estudar dois livros aqui, que é Eclesiastes e Cantares de Salomão. Tranquilos? Vamos então aí para os slides. Bom, aqui está o slide. Como eu disse aqui no capítulo 1, o livro de Eclesiastes, ok? Bom, a primeira coisa que nós vamos ver aqui no, no livro é a sua autoria e data, tá ok? Sempre lembrando aqui aos nossos alunos que ficarem atentos com a autoria e data, que isso cai muito em prova, tá ok? Bom, o título deste livro no antigo hebraico é Kohelet, que é derivado de Carral, que traz a ideia de reunir-se, né, numa assembleia para dirigir-se palavras. Prosseguindo, crê-se que geralmente o autor é Salomão, embora seu nome não apareça no livro como em Provérbios e em Cantares, tá? O autor identifica-se como filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Ele faz alusão aqui, né, a si mesmo como governante mais sábio do povo de Deus. Então, essas informações leva, né, a crer, obviamente, que o autor é o próprio Salomão. O seu reino ficou conhecido por causa das suas riquezas e grandeza. Então, tudo isso se encaixa perfeitamente na descrição do rei Salomão. Com respeito à data do livro, seguimos a provável datação no ano do século X a.C., tendo em vista a atribuição da autoria do livro ao rei Salomão, que reinou entre os anos 970 a 930 antes de Cristo. Tá? A canonicidade de Eclesiastes foi aceito entre os rabinos responsáveis pelo concílio, juntamente com outros livros que eram questionados, tais como Cantares, Ezequiel, Provérbios e Esther. Tá? A gente sabe que durante a canonização dos livros do Antigo Testamento, se estabeleceu alguns critérios, tá? Para que esse livro fosse aceito como inspirados por Deus, e alguns teve já assim de imediato a aceitação, porque caía muito fácil dentro daquele critério que foi estabelecido, e alguns livros então ele vai demorar devido a muitas análises, enfim, para que seja incluso no cânon do Antigo Testamento. E nós temos então esses livros aí, tá? Assim como Cantares, né? Ezequiel, Provérbios e Esther. Tranquilos? Bom, a integridade do texto. A sua excelência como peça literária ela é tão inequívoca que aqueles que finalmente fixaram no cânon hebreu, embora ortodoxo, não puderam deixar de incluí-lo, embora a questão há séculos viesse sendo debatida entre os judeus. Prosseguindo aí, no capítulo 2, nós vamos falar da vida debaixo do sol. E antes de iniciarmos aqui esse tópico, nós vamos. O livro de Cantares de Eclesiastes, né, ele traz uma visão, ele faz um contraste, tá, com a vida debaixo do sol e uma vida no temor de Deus. Tá? E a gente vai explicar muito bem isso aqui. Então, em busca pelo sentido da vida, o pregador lhe apresenta o tema principal desse sermão. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele vai dizer, que proveito tem um homem em todo o seu trabalho, que faz debaixo do sol, Eclesiastes 1, do 2 ao 3. Então a palavra hebraica utilizada por ele é revel, que significa sopro, vapor, vazio, futilidade. Tá? Então, e ele vai usar por 35 vezes esta palavra no seu livro para designar tudo aquilo que desaparece rapidamente.
Então, quando ele fala da vida, ele vai falar que a vida passa muito rápido, isso é uma grande realidade, né? E ele vai usar esses termos aqui como sopro, vapor, tá ok? E observar a vida no que transcorre, percebe-se a transitoriedade de seu caminho para um lugar algum, né? Então não há como omitir nenhuma fase da vida, tudo é inútil e em vão. Então, lembrando que ele está fazendo uma perspectiva da vida debaixo do sol. E ele vai, aqui uma pergunta, né? Que proveito há na vida? Há algum proveito na vida? Né? Então, Eclesiastes, ao observar o ciclo da vida humana, nota que nada muda. A vida é apenas um grande ciclo sobre o qual temos nenhum controle, portanto, o que é proveito há na vida. Se tal ciclo repete-se continuamente, de estação em estação, século após século, por que então não somos capazes de explicar, né, a vida? Né? Nada muda, nada é novo, nada é compreensível, né? E aí a gente vai ver aproveito, que proveito há na riqueza? Então o pregador, ele se apresenta como rei em Jerusalém, como um amante da sabedoria. E além disso, enumera seus feitos e riquezas que possui enquanto rei. E o rei evidencia sua vida luxuosa, todos os recursos que lhe estavam à disposição por causa de sua posição como rei em Israel. E sem dúvida, né, o que é descrito por Salomão é o sonho de consumo de muitos homens e mulheres, tá? Que tendo em vista que a tendência de acharmos que viver uma vida na sua plenitude, ela está então atrelada, né, àquilo que possuímos e principalmente em ter pessoas sujeitas ao nosso comando. Tá? Então o pregador nos revela, entretanto, que tudo isso não passa de vaidade e aflição de espírito. Os vinhos e as bebidas que tomava não foram suficientes para saciar a sua sede, assim como os grandes banquetes não foram suficientes para saciar a sua fome. É, aqui está dizendo, né? Também os diversos empregados subalternos não foram suficientes para sanar a solidão e a ausência de sentimento. Então, por que ele está expressando isso? Porque ele está vivenciando uma vida debaixo do sol e aquela vida que ele se distanciou dos caminhos do Senhor. Nós sabemos que Salomão começou bem e terminou mal, né? E nessa ânsia de desenfreada, né, do desejo da carne, vai levar a uma vida, é, embora com bastante riqueza, com bastante luxúria, uma vida num vazio, uma sequidão da alma. Amém, irmãos? Porque só Deus ele pode preencher o vazio do ser humano. Todos nós, seres humanos, temos um vazio do tamanho de Deus e só Deus pode ocupar esse lugar, que é exclusivamente dele. Amém? Então é isso que está ocorrendo com o pregador Salomão. Que proveito há na juventude, na juventude e na velhice? Então o conselho de Eclesiastes para os jovens é alegrar-te na tua mocidade. E aqui é uma recomendação para os jovens, né? Aqui ele está falando de um homem que vivenciou tudo, certo? E ele recomenda aos jovens que praticamente não entrem pelo caminho que ele entrou, porque ele vai dizer tudo isso é vaidade. Então é por isso que ele vai falar, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, para que não chegue uma época que Deus fala, não tenha um contentamento em ti. Amém, irmãos? Então, a vida deve ser gozada em todos os seus aspectos na juventude, mas não se esqueça de viver essa vida plena para Deus. Em seu aspecto interior, expressada pelo coração, recriar-se, né, é ter o coração nos dias da tua mocidade. Então, os dias da juventude logo passam, a velhice logo chega, trazendo um declínio que não se pode evitar, correto? E, transformando, né, por completo a vida das pessoas, seja no aspecto físico, sentimental. Então, por isso a exortação para que haja uma mudança antes que chegue os dias maus, pois se não acatar a exortação, poderá ser tarde demais, né? Então, essa mensagem dita por Salomão é uma mensagem verdadeira, né? Que nós possamos aconselhar aí os nossos jovens
a viver a vida, a gozar a vida, desfrutar desses momentos, né, que precisam os jovens desfrutar, mas na presença de Deus, não se esquecendo do Senhor. Tranquilo? Bom, a ignominia final se encontra no verso 7, né, onde ele diz que o pó voltando à terra. A terra é feita do pó, e tal referência alude ao aspecto da natureza humana e a sua origem, né, lá em Gênesis 2:7, Gênesis 3:9, o próprio Jó 10:9 vai dizer isso. Então, voltar ao pó é fazer o caminho reverso proposto em Gênesis 2:7. É tornar-se um cadáver, né, um ser desprovido de fôlego que provém de Deus. Amém? Então, assim, o livro sintetiza a decadência da vida humana, o seu passo a passo. E o fenômeno da morte é o exemplo supremo do reino terrenal. Tranquilos até aqui? Aqui no capítulo 3, tá, nós vamos falar da excelência da vida em Eclesiastes. E aqui vai entrar o contraste, né? Será que realmente a vida é só desilusão? Será que realmente a vida é só fracasso? Será que realmente na vida a gente não pode desfrutar de nenhum momento bons? Então vamos lá. Bom, o livro de Eclesiastes ele pode ser adjetivado apenas como o livro mais humorado da Bíblia? É uma pergunta, tá? Que o autor está fazendo aqui. O livro de Eclesiastes pode ser adjetivado apenas como livro mal-humorado? Outra pergunta. Se há, só há pessimismo nas palavras do pregador? Então, aquele que reduz em Eclesiastes ao lado negativo e transitório da vida faz uma leitura míope do livro. Tá? Isso é bom a gente colocar aqui. Então, o pregador ele defende a vida de fé em Deus generoso, contrastando, né, com o horror da transitoriedade de viver uma vida de forma alternativa. Tá? Então, para boa parte das sentenças acerca da vida abaixo do sol, o pregador apresenta o Deus que a tudo muda. Amém, irmãos? Então, isso é muito importante colocar, porque o livro de Eclesiastes não é só um livro de mal-humorado, não é mensagens do pregador que só fala no pessimismo. Tá? É bom a gente é, identificar, tá, que existe um Deus generoso que cuida e que se nós mantermos a nossa vida nos padrões de Deus, nós seremos privados de muitas coisas ruins dessa vida, tá ok? Aproveito na vida? Então há, né? Aqui respondendo a pergunta. Então na sessão anterior perguntamos se aproveito algum na vida. E o destaque foi justamente a leitura pessimista do pregador sobre ela. Contudo, seu olhar aguçado apresenta o lado pessimista, né, da vida sem o temor de Deus. Então esse lado pessimista que ele está relatando, irmão, é a vida sem o temor de Deus, tá? E que não só é o princípio da sabedoria, né? E a Bíblia vai falar muito sobre isso, né? Que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, mas não é somente o temor do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor, mas também é o princípio da alegria, tá? Independente daquilo que passamos e dos ataques que sofremos, aquela alegria interior, que é a paz de Deus que excede todo o entendimento. Amém, irmãos? Então, a satisfação de uma vida cheia de alegria e propósito. Que interessante, né? Então, o pregador sugere que há uma alternativa debaixo do sol. E tal tipo de vida é dom de Deus, vem da mão de Deus. A vida debaixo do sol leva ao desespero, tá? E a vida com Deus propõe alegria e prosperidade. Tranquilos? A providência de Deus em Eclesiastes. O domínio divino sobre todas as coisas é um fato bíblico, tá? Em Eclesiastes 3, do 1 ao 8, o pregador faz questão de direcionar o olhar dos homens para o céu, tá? E lembrar-se que é um Deus que está no controle todo o tempo e ordena, certo? E ordena, e bem como equilibra a experiência da vida. Então, nós temos aqui no livro de Eclesiastes, né, o domínio de Deus sobre todas as coisas, tá? E o pregador faz uma menção aqui, nós temos que olhar para o céu, tá? Olhar para o alto e lembrar que existe um Deus que controla o tempo, tudo está na mão de Deus.
Nada ocorre fora do tempo de Deus, certo? Ele controla, né? Deus está no controle do tempo e ordena, bem como ele equilibra as experiências da vida. Amém? Glória a Deus por isso. Deus está intimamente ligado ao tempo. E é no tempo que ele estabelece seu relacionamento com o homem, fato que exige uma ordenação do mesmo para o comprometimento dos seus propósitos. Então você que me ouve agora, de repente está passando por um turbilhão aí na sua vida e você não entende o porquê você está passando isso não significa que Deus está ausente de você, tá? Deus, ele trabalha no silêncio, no seu tempo e às vezes permite situações difíceis na nossa vida para que possamos experimentar aí o poder de Deus. Então, em todos os momentos, Deus está realizando os seus propósitos, tá ok? Mesmo que em certas ocasiões não sejamos capazes de entender o seu modo de agir. Prosseguindo. Bom, aqui no capítulo 4, nós vamos falar agora do livro de Cantares de Salomão. Tá? A excelência do amor. Louvado seja Deus. O livro de Cantares de Salomão é um poema de amor, né? De Salomão para a Sulamita, né? Em suas linhas expressas o ardente desejo que a amada sente por seu amado, bem como a jornada que percorrem para que esse amor se concretize e se estabeleça, né? Então assim o livro nos fornece uma lição objetiva que ilustra as ricas maravilhas do amor humano como uma dádiva de Deus. Amém, irmãos? E o título do livro deriva-se do primeiro verso da obra que diz Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. E o termo hebraico, né, é a forma superlativa que significa o melhor dos cânticos, o mais excelente do cântico. Tá? Bom, autoria e data. Né? O título tradicional do livro de Cantares de Salomão sugere que o famoso rei de Israel de Salomão, filho de Davi e de Betseba, teria sido o autor do poema de amor. Né? E além do título, Salomão é referenciado no livro de Cantares várias vezes. Então nós temos aí os textos que comprovam isso, tá ok? Entretanto, não há um consenso quanto à autoria salomônica para Cantares de Salomão. Embora o livro cite o seu nome, né, em várias passagens aqui, ainda não há um consenso. Alguns vão dizer que não foi Salomão quem a escreveu. Quanto à datação do livro de Cantares, seguimos a hipótese de datação do século X a.C., haja vista que não há nenhum indício, como atestado anteriormente, de que o livro surgiu em círculos de autores posteriores a esse período. Tá? Lembrando que, de acordo com o ponto de vista escolhido para análise do livro, tanto a autoria e datação pode variar. Tá? Contudo, seguimos a datação tradicional que atribui a origem do livro a datação do reinado do rei Salomão, 970 a.C. a 930 a.C. Tá? Canonicidade do livro. Por ocasião do concílio de Genia, no ano 90 depois de Cristo, os rabinos ainda discutiam sobre a inclusão do livro do cânon. Tá? E um dos fatores que eram usados para a objeção de sua canonização era a natureza erótica do conteúdo da obra. E isso, então, fez com que o livro de Cantares de Salomão levasse um tempo para ser incluso no cânon, né? Porque dá a entender que era uma mensagem erótica, né? Então, temos pelo menos 3 importantes pontos que apoiam a canonização de Cantares. Aí nós temos que a ligação entre o poema e Salomão, pelas interpretações alegóricas, rabínicas, cristãs, que ajudaram a mitigar o tom sensual, né? Dentro dessa interpretação, né? Embora seja um, um poema de amor para o marido e esposa, mas há também uma alegoria, né? Que mostra o amor de Deus pelo seu povo, por sua igreja. Então, talvez pela
conscientização dos judeus de que ele celebrava o mistério do amor humano na festa do casamento. Tá? A estrutura de Cantares. A maioria dos especialistas no livro de Cantares concordam que ele não possui uma composição simples. Contudo, alguns apontam uma unidade literária no livro. Capítulo 5. A força do amor. O livro de Cantares de Salomão é a celebração da natureza humana. Olha que interessante, né? O homem e a mulher criados à imagem de Deus para gozarem de um relacionamento profundo e recíproco. Então é muito importante o livro de Cantares de Salomão. Cantares assim se classifica como o poema de amor por excelência, tá? Cujo convite de Deus é uma vida dedicada ao amado, né, ou amada, como padrão divino para a união dos homens. Amém, irmãos? Que maravilha, né? A mensagem teológica de Cantares. O principal objetivo do livro é retratar, certo? Exaltar o amor entre o homem e a mulher. Então Deus preparou na Bíblia Sagrada um livro que falasse mais intimamente de uma relação entre marido e mulher. E está aqui o livro de Cantares de Salomão. Então o livro de Cantares ele contribui para sanar o problema desses dois extremos, tá? Praticamente então ele funciona como uma correção canônica para a perversão sexual, né? Apontando que a sexualidade ela é boa e aprazível desde que seja desfrutada dentro dos parâmetros do casamento. Amém, irmãos? E o livro, entretanto, não é apenas um manual sexual canônico, digamos assim, né? Mas contribui para um estudo bíblico-teológico da sexualidade. Tranquilos? Bom, uma análise do livro, né, o amor da esposa e promessa de fidelidade e amor eterno. O que sustenta o relacionamento conjugal é o amor, obviamente. E diante de das piores dificuldades da união conjugal, nada pode abalar a união dos apaixonados se eles estabelecerem, né, uma união na rocha que é o amor. Amém? E o livro de Cantares é um convite, né, ao pleno desfrute do amor e da relação conjugal, tanto em seu aspecto físico como psíquico e espiritual. Louvado seja Deus, né? Aqui nas considerações finais, no decorrer desse livro, podemos perceber a beleza que os livros poéticos possuem, né? E percebemos a riqueza poética encontrada em cada um dos livros, bem como a sua peculiaridade em relação ao tema proposto em seu texto. A característica comum entre eles é latente, né? E além do gênero poético, a busca pela vida e o seu desfrute pleno é tema central de cada livro. Amém? Que possamos desfrutar da riqueza poética e espiritual proposta nos livros poéticos e, como servos e servas de Deus, vivamos a plenitude da vida guiados pelo poder de Deus, por sua palavra, que é bela e nos fornece um caminho de vida abundante e completo. Que Deus nos ajude a viver a vida plena na sua presença. Amém? Então estamos encerrando aqui, né, esta aula, né? É a nossa última aula dos livros poéticos, tá? E já vou então liberar para os nossos alunos a prova. E assim que terminar então o período de prova, já vamos iniciar aí uma outra aula, tá bem? Agradeço a atenção de vocês. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.